Olá, aqui é o pastor Gabriel Sotero. Que bom que você está ouvindo essa mensagem. Abra o seu coração e deixe a palavra de Deus tocar em você. Se inscreva em nosso canal para receber mais mensagens como essas e acione o sininho para ser notificado sempre que houver uma nova publicação. E não se esqueça de dar o seu like e deixar aqui o seu comentário. Isso ajuda muito a impulsionar o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas como você. Te vejo em nossas redes sociais. Nós vamos começar a meditar hoje em uma série de mensagens sobre casamento, divórcio, novo casamento e coisas do tipo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as características de um homem bíblico. Semana que vem nós vamos falar sobre as características de uma mulher bíblica. Porque existe um papel definido por Deus para o homem, e a Bíblia fala muito sobre isso. Existe um papel definido por Deus para a mulher, e a Bíblia também nos declara como deve ser. Para falar de casamento, primeiramente a gente tem que definir quem é o homem, como ele deve ser, quem é a mulher, como ela deve ser. Porque o casamento é feito de um homem e de uma mulher. Se eles não sabem exatamente quem são ou quem deveriam ser, o casamento já começa todo bagunçado. Não tem como esse casamento chegar a um lugar bom se as pessoas que formam esse casamento, elas estão perdidas. Elas não sabem o que fazer, não sabem como fazer, não sabem como agir e o que Deus espera delas. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as características de um homem bíblico. Essa mensagem é baseada nesse livro aqui, chama A Resolução de Todo Homem. Eu aconselho, quem puder comprar esse livro, compre esse livro, que ele é muito bom. Tudo bem? Nós vamos meditar aqui. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em 1 Timóteo 3, do 4 a 5, e lesse o texto comigo. Amém? 1 Timóteo 3, 4 a 5. Vai ter que cortar o som do vídeo, parar o vídeo, ainda está saindo som aí, não é isso? 1 Timóteo 3, do 4 a 5, diz assim: deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Amém? 1 Coríntios 13, 11 diz assim. 1 Coríntios 13, 11. Vai acompanhando aí, se não conseguir achar, não tem problema. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Quem pode repetir isso comigo? Vamos lá, todo mundo repetindo aí. Quando eu era criança, falava, pensava, raciocinava como criança. Mas quando cheguei a ser homem, deixei para trás as coisas de criança. Amém? Lá em Josué 24:15 vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho aqui vários versículos para ler, mas eu não vou ler todos eles não, porque a gente não vai ter tempo hábil para isso. Mas eu vou só citar aqui, se você puder anotar, quem está anotando aí, anota, depois você lê na sua casa. Salmo 112, 7, 1 Coríntios 16, 13, Malaquias 4, 6, Efésios 5, 14 a 16, 2 Samuel 10, 12, Salmo 78, 2 a 4, Provérbios 15, 3, 1 Coríntios, e esses dois que a gente já leu, e Josué 24, 15, amém? Então esses textos aqui são alguns textos que estão embasando a mensagem que a gente vai ministrar hoje. Eu quero entrar propriamente no tema, para a gente não perder muito tempo, e a gente acabar mais próximo do horário possível, amém? Então, em primeiro lugar, que tipo de homem você tem sido? Um homem bíblico ou um menino mundano?
Porque nós temos tido uma falta muito grande de homens de verdade hoje em dia. Muitas vezes nós vemos muitos meninos por aí, muitos moleques, meninos à maneira do mundo, mas poucos homens de verdade, poucos homens que verdadeiramente honram, né, o dom que Deus deu a eles. Porque ser homem, ser mulher é um dom de Deus. Deus te escolheu para isso. Deus escolheu alguns para ser homens, Deus escolheu alguns para ser mulheres. Se Deus te escolheu para ser homem, Ele te deu um dom diferente, Ele te deu uma capacidade diferente, Ele te chamou para ser líder, Ele te chamou para liderar a sua casa, Ele te chamou para liderar a sua família. Isso é uma grande responsabilidade. E tem muitos homens que não estão honrando essa responsabilidade, esse dom que Deus deu a eles. Se Deus não quisesse o homem como o líder, o cabeça, Ele teria feito a mulher primeiro, não é verdade? Por que Ele fez Adão primeiro? Né? Porque Adão ia ser o responsável. E muitas vezes o homem hoje não tem levado a sério o seu chamado, o seu papel de ser o líder e o cabeça da sua casa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, um homem bíblico assume total responsabilidade sobre ele mesmo, sobre a sua esposa e sobre os seus filhos. Diga comigo, o homem bíblico assume suas responsabilidades. Tem muitos homens, ainda hoje, que sempre vivem botando a culpa em alguém daquilo que não vai bem, daquilo que não dá certo na vida dele. Já encontrou com um homem assim? Sim ou não? Já encontrou com um homem assim? Sempre bota a culpa em alguém. A culpa é do pai dele que não deu exemplo, a culpa é da mãe dele que foi embora, a culpa é dos pais dele que se divorciaram, a culpa é que ele não teve oportunidade, a culpa é que ele veio de uma família pobre, a culpa é assim vai. Sempre a culpa é de alguém, mas nunca é dele, não é verdade? Mas o homem bíblico, ele é aquele que ele assume a responsabilidade, em primeiro lugar, por ele, depois pela sua esposa e pelos seus filhos. Ou seja, se você tem um problema, homem, você precisa tomar as rédeas da sua vida e resolver esse problema. Você é a pessoa para resolver isso. Não adianta eu botar a culpa em ninguém. Encare os problemas de frente e resolva os problemas. Se a sua esposa tem um problema, né, você é a pessoa que Deus colocou aí na vida dela para você ajudar a resolver isso. Se os seus filhos estão com problema, você é a pessoa que Deus quer que resolva esse problema. Não adianta jogar nas costas de ninguém. Não adianta jogar nas costas da igreja, do governo, disso, daquilo. Você tem que assumir a sua responsabilidade. Amém? Amém. Um homem bíblico assume a sua responsabilidade. Ele não joga a responsabilidade nas costas da esposa, não joga a responsabilidade nas costas da igreja, nas costas da escola, nas costas do governo, nas costas de ninguém. Não. Ele toma as rédeas. Amém? Amém ou não amém? É igual Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está claro isso? Ponto. Acabou. Ele definiu o que ia acontecer e ele foi em frente. E todo mundo seguiu ele. Né? Você vai brigar com um cara que olha para o sol, né? Olha para a lua e fala assim: Sol, fica no lugar que você está. Lua, fica no lugar que você está. E o sol e a lua pararam. Você vai brigar com um cara desse? Não vai, né? Então esse é o tipo de homem que quando ele fala um negócio, né, a coisa acontece. Então ele fala assim: ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Alguém aí vai discutir? Não, ponto. Porque esse é o tipo de homem que encara os problemas de frente. Josué fugiu em algum momento de alguma guerra que veio contra o povo de Israel? Não, encarava de frente, meu irmão. Hoje em dia, né, está faltando homens assim, que sejam responsáveis, que assumam os problemas e resolvam as coisas. Por isso que muitas vezes nem os filhos nem a esposa conseguem seguir. Segundo aí, ó, um homem bíblico é o líder espiritual da sua casa. Ele ama a palavra de Deus, protege a palavra de Deus, serve a sua família, ensina a sua família a palavra de Deus. Um homem bíblico, segundo os padrões bíblicos, ele é aquele que é o líder espiritual da sua casa. Ele ensina a sua casa, ele ensina seus filhos, ele ensina a sua esposa. Mas a gente vê hoje homens extremamente preguiçosos espiritualmente. Isso é muito preocupante. Muito preocupante. A gente convoca a igreja para orar,
as irmãs vêm orar. E cadê os homens? Os homens são muito ocupados, né, para vir orar, né? São muito ocupados num monte de coberta, né, para vir orar. Ou estão muito ocupados lá assistindo televisão para vir orar, para vir buscar a Deus. Mas na Bíblia a gente não vê esse tipo de homem sendo chamado por Deus e usado por Deus, não. Os homens que Deus usou na Bíblia, na palavra, eram homens que tinham intimidade com Deus, que oravam, que tinham conhecimento da palavra, que se aprofundavam no conhecimento de Deus. Esses foram os homens usados na Bíblia. A Bíblia relata muito mais homens do que mulheres sendo usados por Deus. E que tipo de homens eram aqueles? Não são esses tipos de homens de hoje que não quer saber de orar, que não quer saber de ler Bíblia, que não quer saber de compromisso com a igreja, não. Se você quer ser um homem usado por Deus, começa a repensar aí que tipo de comportamento você tem tido. Você tem sido o líder espiritual da sua casa? Você tem ensinado a sua casa a buscar a Deus? Você tem ensinado seus filhos a buscar a Deus? Você ensina a palavra de Deus aos seus filhos, à sua esposa? Ou pelo contrário, é ela que tem que ficar insistindo com você, né? Ai, vamos para a igreja, pelo amor de Deus. Só falta, né, ela ter que implorar, ajoelhar os seus pés para você vir na igreja, né, para você orar, para você ler a Bíblia. Está errado isso. Completamente errado. É você que deveria puxar a sua família, levar a sua casa. Esse é o padrão bíblico do homem de Deus. Terceiro, um homem bíblico é fiel à sua esposa e a seus filhos. O homem bíblico, ele é fiel, ele não é promíscuo. Ele não fica cada hora correndo atrás de um rabo de saia. Esse não é o padrão de um homem bíblico. O homem bíblico é fiel, ele é fiel à sua esposa e ele fez promessas, ele é fiel à sua palavra, ele honra a sua palavra, né? Lembra aquele homem antigo que quando falava uma coisa ele arrancava o fio do bigode, né? E prometia ali com o fio do bigode. Lembra desse povo antigo assim? Né? Antigamente o pessoal fazia isso, né? 50 anos atrás, assim. Ele honrava a palavra dele. Hoje em dia não. Ele vai lá no altar, promete ser fiel, promete que vai continuar sendo o esposo daquela mulher até o final da vida, né? Mas aí começa a olhar para um rabo de saia, daqui a pouco já está, né, traindo a esposa. Imagina os seus filhos, quando eles descobrirem ou quando eles descobrem que você está traindo a sua esposa. Você acha que eles vão ficar um pouquinho satisfeitos, vão achar bonito, vão achar que você é um homem o máximo porque está traindo a mãe deles? Sim ou não? Acho que não, né? Na verdade, um homem que não é fiel, ele é um homem que vive na mentira. Ele é um homem mentiroso porque ele mente para a pessoa que ele deveria mais amar, que ele fez promessas no altar, ele mente para essa pessoa. Para quem será que ele não é capaz de mentir? Um homem que trai sua esposa, ele é um homem que não é confiável. Não é confiável. Se ele consegue trair a pessoa que ele deveria mais amar, você vai confiar numa pessoa dessa? Difícil. Se ele pode trair a esposa, ele pode trair qualquer um. Esse não é o tipo de homem que Deus espera que nós sejamos. Você precisa ser um homem bíblico, fiel à sua esposa, fiel aos seus filhos. Um homem bíblico é abençoador de seus filhos e de sua esposa, e não amaldiçoador. Quantas vezes você já viu um pai amaldiçoar seus filhos? Seu burro, seu ignorante, né? Seu isso, seu aquilo, você não vai dar nada na vida, né? Você, mulher, né? Você ama isso, você ama aquilo. Um homem bíblico, ele não é esse tipo de homem. O homem bíblico, ele é abençoador. Ele profere palavras de bênção na vida dos seus filhos, palavras de bênção na vida da sua esposa. Ele fala para sua esposa: você é uma bênção, eu sou agraciado por Deus por ter você. Você, filho, você é uma bênção, você vai ser um homem grande. Você, filha, você é uma bênção, você vai ser uma mulher grande. Você vai fazer grandes coisas dessa vida. Você vai longe, você vai conquistar muita coisa. Se você quer ser um homem de Deus, você precisa ser um homem abençoador, não amaldiçoador. Talvez você foi filho de um pai, de uma mãe que era amaldiçoador, mas você não pode replicar isso na vida dos seus filhos. Em nome de Jesus, você não pode replicar isso. Você tem que cortar isso agora. Você precisa abençoar. Amém? Amém. Amém ou não amém? Amém.
Quem está entendendo essa palavra? Então continua aí. Um homem bíblico treina seus filhos para honrar a Deus e viver com responsabilidade. Será que você está treinando seu filho para ser alguém que honra a Deus? Você está treinando sua filha para ser alguém que honra a Deus? Quando ele faz algo que desagrada ao Senhor e que desobedece aquilo que você ensinou, você fala para ele: olha, esse tipo de atitude você está desonrando a Deus. Você ensina para ele que o mais importante de tudo é honrar a Deus. Que desonrar a Deus é muito mais sério do que desonrar ou falhar com o próprio pai ou a mãe, de falhar com o professor da escola, de falhar com o líder da igreja, de falhar com o patrão no serviço. Desonrar a Deus é mais sério do que tudo isso. Você precisa treinar os seus filhos a entender isso, que honrar a Deus é o princípio maior que nós temos que ter na nossa vida. Um homem bíblico resiste e enfrenta o mal e busca a justiça e a misericórdia. Diga comigo: o homem bíblico resiste e enfrenta o mal. A Bíblia fala que bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Um homem bíblico, ele vê uma situação e ele não passa de lá, de longe. Não. Se o homem bíblico vê um homem batendo numa mulher no meio da rua, pode ter certeza que ele vai se meter, porque ele não vai deixar isso acontecer. Se ele vê alguém maltratando uma criança no meio da rua, ele vai fazer alguma coisa. Se ele vê alguém maltratando um idoso no meio da rua, ele vai fazer alguma coisa. Por quê? Porque ele resiste ao mal. Ele não aceita caladinho e fica lá: não é problema meu, eu que se dane para lá. Não. Ele tem fome e sede de justiça. Então ele vai fazer alguma coisa. Você quer bater desse jeito na criança? Bate longe de mim, porque perto de mim você não vai bater não. Então nós precisamos de homens assim. Teve uma vez que eu escrevi um artigo, já faz uns 6 anos mais ou menos, que saiu uma reportagem aqui no Rio de Janeiro, uns 6 anos atrás, de uma mulher que foi estuprada dentro do ônibus, com o ônibus com os passageiros lá. E uma mulher foi estuprada dentro do ônibus aqui no Rio de Janeiro. E eu escrevi um artigo sobre isso e eu coloquei assim: o tema do artigo era: onde estão os homens com H maiúsculo? Onde estão os homens com H maiúsculo? Porque como é possível uma mulher ser estuprada dentro de um ônibus e nenhum homem se levantar e falar assim: olha, isso aqui não, meu irmão, tu vai me matar, me mata então, mas eu não vou ficar vendo isso aqui parado não, sem fazer nada. Você pode estar armado, tal que for. Então, mete a primeira bala em mim, algum ou outro vai se levantar, eu sei que vai sair daqui quebrado, pode ter certeza. Você não tem bala para atirar em todo mundo. Agora, quando não se tem homens bíblicos, é isso que acontece. A gente vai deixando as coisas erradas acontecerem, prevalecerem, e o mundo vai ficando cada vez pior, porque ninguém toma posição, ninguém fala nada. Que tipo de homens somos nós? Devemos ser homens que não se alegram na injustiça, que não suportam a injustiça, que lutam por aquilo que é justo. Amém? Um homem bíblico ora pelos outros e os trata com bondade, com respeito e com compaixão. Você ora pelas pessoas? Você ora pelos seus parentes? Você ora pelos seus amigos? Você ora por alguém que você passa na rua, você vê uma pessoa caída no chão, e você começa a orar por aquela pessoa e fala: Senhor, tem misericórdia desse homem que está caído aqui, tem misericórdia dessa mulher que está aqui. Você ora pelos outros? O homem bíblico, ele ora, ele trata com bondade, ele trata com respeito, ele trata com compaixão. O homem bíblico é como aquele bom samaritano que ele vê a pessoa caída ali no chão e ele vai até lá e ele tenta fazer algo para ajudar. Esse é o padrão, o perfil do homem bíblico. O homem bíblico trabalha para prover as necessidades da sua família. Amém, igreja? Amém. Então repete aí com força: o homem bíblico trabalha para suprir as necessidades da sua família. Eu nunca vi uma era um tempo de homens tão preguiçosos como a gente vê hoje em dia,
Tem muito homem preguiçoso hoje, não tem, gente? Tem ou não tem? Tem muito homem que descansa, né? Mas o homem bíblico, o padrão bíblico, é daquele homem que provê, que trabalha, que sustenta a sua casa. É isso que Deus espera de nós como homens. Deus espera que nós façamos o possível e o impossível para sustentar a nossa casa. Não deixar a nossa casa passar necessidade, passar privação. Amém? Tem um ditado antigo, eu não sei reproduzir ele aqui, mas falava mais ou menos assim, que quando Deus dá a cria, Deus provê o sustento, alguma coisa desse tipo, né? Ou seja, se Deus te deu o filho, se Deus te deu a capacidade de gerar, então você também já tem a capacidade de sustentar essa criança. Amém? Amém ou não amém? Porque você acha que Deus é tão ignorante assim, né? Deus é tão louco assim, que deu o filho para alguém que não tem capacidade de sustentar essa criança? Não, Deus sabe o que faz. Se Ele te deu um filho, né? Ele já te deu capacidade para sustentar essa criança. Só que tem muito homem que é preguiçoso, não é verdade? Isso é muito complicado. Eu já tive que tratar vários e vários casos de casais onde o homem é descansado, né? E a esposa acaba tendo que sustentar a casa inteira e ele faz nada. Isso é muito sério. Um homem bíblico perdoa os que o fazem mal e pede perdão aos que ele prejudicou eventualmente. Então o homem bíblico, primeiro, ele perdoa. Segundo, ele pede perdão. Amém? Diga comigo, o homem bíblico perdoa e pede perdão. Muitas vezes a gente encontra mulheres amarguradas, ressentidas. Geralmente as mulheres têm mais facilidade de se ressentir do que os homens. Geralmente. Só que hoje em dia a gente tem encontrado muito homem mimimi também, né? Muito homem magoadinho, ressentidinho com esse, com aquele. Gente, isso aqui, homem não tem tempo para essas coisas não, gente. Homem não pode ser assim não, né? Ah, porque o fulano falou isso, ciclano falou aquilo, tô chateado. Dá vontade de dar um tapa assim na orelha e falar assim: ei, acorda a tua vida, tu é homem, né? Para com isso, para de frescura, né? Você tem que ser um cara que perdoa, joga essas coisas para lá, entendeu? E pede perdão também. Como nós homens temos dificuldade de pedir perdão. É ou não é verdade, homens? Nenhum homem vai me ajudar agora? Vamos lá. É ou não é verdade, homens? Você não tem dificuldade de pedir perdão? A maioria tem. Dificilmente se encontra um homem que não tem dificuldade de pedir perdão. Mas Deus espera isso de nós. Amém, irmãos? Amém. Deus espera isso de nós. Nós precisamos pedir perdão também. Olhar no olho da sua esposa, olhar no olho dos seus filhos e pedir perdão. Não é feio pedir perdão. Não é feio não. Se você fez errado com a sua esposa, com o seu filho, peça perdão. Peça perdão. Eu já ouvi uma vez que não existe pecado, não existe falta que não possa ser perdoado se houver alguém humilde o suficiente para pedir perdão. Muitas vezes as pessoas não te perdoam porque você não é humilde para ir lá reconhecer, né? E falar assim: olha, realmente eu errei e tal, e me perdoe. Então, se você for lá com sinceridade pedir perdão, provavelmente há grande chance de você ser perdoado. Um homem bíblico aprende com seus erros, se arrepende dos seus pecados e busca caminhar em integridade e temor a Deus. Amém? Todos nós cometemos erros, mas você precisa aprender com seus erros. Amém? Amém. Não dá para um homem continuar errando nos mesmos erros o tempo todo, quebrando a cara na mesma coisa o tempo todo. Não pode, gente. Vocês já ouviram aquele ditado, né? Errar uma vez, né? É normal, mas errar, né? Insistir no erro 2 vezes, 3 vezes, aí já não vou nem falar, né? Complicado. Nós temos que aprender com os nossos erros, não faz de novo.
Amém? Se arrependa, não faça de novo. Procura andar uma vida íntegra diante de Deus. Já caiu uma vez, não caia de novo no mesmo erro. Levanta, né? Dá volta, né? Por cima, como é que é aquele negócio? Levanta, sacode o coelho, dá volta por cima. Mas não volta para trás para cometer o mesmo erro de novo. Pelo amor de Deus. Tem homem que está sempre voltando ao mesmo pecado recorrente, né? Não tem mulher que aguente isso. Não tem esposa que aguente isso. O homem foi lá, né? Traiu a esposa. Aí vai, ele confessa, pede perdão. Aí a gente conversa com ele, aconselha o casal, né? Aí ele se reconcilia, aí tudo bem. Aí passa 6 meses, um ano depois, lá vai ele de novo, trai outra vez. Me perdoa. É difícil, gente. Vai ficar insistindo no erro, toda hora cai, toda hora cai, toda hora cai. Né? Você precisa aprender com o seu erro e não cometer mais. Procurar viver uma vida íntegra diante de Deus. Senão começa a virar sem vergonhice, né? É ou não é? Virou sem vergonhice, né? Quando a gente tem um filho que está, você falou 1000 vezes que ele é a mesma coisa, ele continua errando, aí você começa a falar assim, virou sem vergonha já, né? Aí tu vai lá, bate, dá uma surra nele, e ele continua, né? Fazendo a coisa errada. Já nem corre mais, né? Quando a mãe vem com a cinta, com o chinelo, já nem corre mais. Bate logo uma vez, né? Deixa o pai, vai bater e virou sem vergonha, né? Tem homem que é assim. Ele não consegue parar de cometer os mesmos erros. Você precisa aprender com os seus erros e abandonar isso. Viver uma vida íntegra diante de Deus. Você acha que Deus fica feliz com você? Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta? Não, fica não. Deus quer que você tenha uma postura firme, inabalável na presença dele. Amém? Por último, um homem bíblico procura honrar a Deus em tudo, é fiel à sua igreja, procura obedecer a palavra de Deus. Um homem bíblico deseja honrar a Deus em tudo que ele faz. A Bíblia fala que tudo seja feito para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, tudo seja feito para a glória de Deus. Um homem bíblico entende a responsabilidade de honrar a Deus. Se você não entender isso, vai ficar difícil você passar isso para os seus filhos. Você vai ensinar aos seus filhos muitas coisas, e em muitos momentos você não vai estar junto deles para conferir se eles estão fazendo aquilo que aprenderam com você ou não. É ou não é verdade? Muitas vezes seus olhos não vão acompanhar os seus filhos. E aí, você nunca vai saber se eles estão sendo fiéis ao que você ensinou ou não. Mas quando você ensina os seus filhos a honrarem a Deus, e eles veem na sua vida que você é alguém que honra a Deus, se torna completamente diferente. Porque eles começam a se lembrar sempre de que os olhos do Senhor estão postos sobre toda a terra. Pode ser que você não esteja acompanhando ele onde ele está agora, né? Onde ele está lá na escola, e aí você não pode ver o que ele está fazendo, mas ele se lembra, porque ele vê o exemplo na sua vida de que você teme ao Senhor, você honra ao Senhor. Então ele vai se lembrar: Deus está vendo o que eu estou fazendo aqui, Deus está com seus olhos postos sobre mim. Meu pai e minha mãe podem não estar me vendo agora, mas eu sei que Deus está me olhando. Eu não posso desonrar o ensino dos meus pais, eu não posso desonrar meu Deus. Muitas pessoas hoje têm vivido uma vida toda torta porque se esquecem disso. Não é porque ninguém, aos olhos humanos, esteja vendo, que Deus não está te vendo. Você acha que Deus não está vendo você pecando, desonrando a sua família, desonrando o seu casamento, desonrando suas finanças? Deus está vendo tudo isso. E Ele vai te responsabilizar por tudo isso. Por último, eu quero ler um versículo com você. Fica lá em 2 Coríntios 5,17. Que diz assim: 2 Coríntios 5,17.
Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Amém? Repita comigo. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. O que significa isso? Significa que a partir de hoje você tem a oportunidade de começar a fazer as coisas de maneira diferente. Amém? Talvez até hoje você estava levando a sua vida de uma maneira irresponsável. Talvez até hoje você estava agindo como homem na sua casa de uma maneira muito aquém do que aquilo que Deus espera de você como homem. Talvez até aqui você não tinha tomado as rédeas da liderança espiritual da sua casa. Talvez até aqui você não estava tratando seus filhos e sua esposa da maneira que Deus espera que você trate. Talvez até aqui você estava andando como um menino mundano e não como um homem segundo o que a palavra de Deus diz. Estava fazendo que nem quando Paulo disse ali, quando eu era menino, agir como menino. E talvez que um monte de homem aqui ainda hoje agir como menino. E Deus está chamando a sua responsabilidade hoje para começar a agir como homem. Amém? 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 Amém. Então, a Bíblia está dizendo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se você quiser mudar hoje, Deus está te dando a oportunidade hoje para você mudar. Se você quiser uma nova vida hoje, Deus está te dando a oportunidade hoje de você começar a fazer diferente. Vocês viram o testemunho desse homem aqui no filme? Esse filme se chama Corajosos. No começo do filme ele perde a sua filha de 9 anos. E quando ele perde a sua filha e ele entra numa depressão profunda, ele começa a perceber o quanto ele estava sendo um pai ausente. Mesmo de corpo presente, mas um pai ausente. Um pai que não cuidava da sua filha, um pai que deixava o seu filho adolescente sem nenhum tipo de acompanhamento, que não participava da vida do seu filho adolescente. E aí, aquela dor profunda no coração dele fez com que ele fosse para a Bíblia e começasse a estudar a palavra para tentar entender como ele deveria ser um pai de verdade a partir daquele momento. E ele chegou a várias conclusões. E aí ele escreveu essa resolução que está nesse livro, de como ele deveria agir como um pai de verdade, segundo os princípios da Bíblia. Ele precisou perder um filho, perder a filha, para poder cair a ficha de que ele não estava sendo um pai como Deus queria que ele fosse. O que será que você vai precisar perder para cair a ficha de que talvez você não esteja agindo da maneira correta com a sua família? O que será que você vai ter que perder? Talvez você não vai perder o filho e a filha morrendo, mas às vezes você vai perder para o mundo. Não é verdade? Quantos pais têm que perder os filhos para o mundo primeiro, para depois cair a ficha de que ele estava fazendo alguma coisa errada, de que precisava mudar? É hora de você colocar a mão na consciência hoje e se perguntar: Senhor, será que eu estou fazendo alguma coisa errada e agora é uma oportunidade de eu mudar de comportamento hoje? Por isso eu quero orar por você nessa hora, amém? Se você, como homem, como pai, como esposo, você percebe que você precisa de um comportamento diferente, quero te convidar aqui à frente nessa hora. Eu quero orar por você. Quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Pedir a Deus que você consiga estar nesse padrão que nós lemos aqui hoje, que nós compartilhamos aqui hoje. E é um padrão que não é meu, é um padrão que a Bíblia coloca para nós. Amém? Se você quer vir, pode vir. Eu quero orar por você nessa hora. Amém?
Vamos orar? Eu sei que tem mais homens aí que gostariam de estar aqui, né? Por que você não vem? Para de preguiça, para de medo, para de vergonha, né? Levanta e vem. Se você quer vir aqui, né? Esse é o momento. Amém? Fica esperando outro momento, não. Alguém ajuda o irmão Orlando aí, por favor? Amém? Abraça pelo menos um outro homem agora nesse momento. Abraça ele. Nós vamos orar juntos nessa hora, amém? Vem cá, Thiago. Vem me abraçar aqui. Amém? Amém? Vamos orar? Você que está no seu lugar aí, estenda sua mão para cá e vamos orar. Senhor amado, nós nos colocamos aqui no teu altar nessa noite, Pai. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor trate com o nosso coração, que o Senhor trate com o nosso interior, que o Senhor trate, ó Pai, com a visão que nós temos, ó Pai, da hombridade, Senhor. A visão que nós temos, ó Deus, deste papel tão nobre que o Senhor nos deu, sermos sacerdotes dos nossos lares, ó Deus. Amém. Que em nome de Jesus, cada homem aqui, Pai, seja novamente, Pai, restaurado, Pai. Seja novamente tocado pela Tua presença. Amém. Seja transformado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Amém. Venha ser capacitado, Senhor, pelo Seu Espírito, Pai, para fazer aquilo que a Tua palavra nos diz que nós devemos fazer. Amém, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, eles venham ser os líderes espirituais da sua casa. Que eles venham, Pai, tomar as rédeas da sua vida, se responsabilizar por si mesmos, pelas suas esposas, pelos seus filhos. Que eles venham ensiná-los, ó Deus, a ser responsáveis, ó Pai. Que eles venham ensiná-los a honrar ao Senhor sobre todas as coisas, Pai. Que eles venham, ó Deus, ser fiéis à sua família, Pai. Que eles sejam, ó Deus, provedores, protetores. Amém, ó Deus, que eles sejam abençoadores da sua casa, do seu lar. Amém. Senhor, em nome de Jesus, que eles lutem, ó Deus, pela justiça. Que eles tenham fome e sede de justiça. Que eles não se alegrem com o mal, nem apoiem, nem fiquem de braços cruzados diante do mal e da maldade que cresce no mundo, Pai. Em nome de Jesus, eu clamo a Ti por esses homens, ó Deus. Que eles venham verdadeiramente ser homens espirituais. Ser homens, ó Deus, que oram. Ser homens que procuram crescer no conhecimento da palavra. Ser homens, ó Deus, que têm intimidade contigo, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço nessa noite. Ó Deus, começa a tocar nesses corações, ó. Começa a confrontar, Pai, nesses corações agora, Deus. E tudo aquilo, Pai, que estiver em desordem, Senhor, na vida desses homens, ó Deus, que o Senhor coloque em ordem nessa hora, em nome de Jesus. Comece a endireitar agora, Pai, em nome de Jesus. Quantos casamentos estão destruídos, ó Pai, porque os homens não têm vivido como o Senhor quer, que os homens não têm abraçado o seu papel, porque homens têm deixado de lado, Pai, as responsabilidades que o Senhor nos deu. Ó Deus, quantas famílias estão sendo destruídas por conta disso? Quantos filhos e filhas, ó Deus, estão crescendo cheios de distúrbios, ó Pai, cheios de dificuldades emocionais, espirituais, ó Deus, comportamentais, pela falta de um pai. Senhor, tem misericórdia, Pai, de cada homem desta igreja. Que em nome de Jesus, eles não continuem sendo meninos, mas que cada homem desta igreja seja um homem de verdade, um homem de honra, um homem de caráter, um homem de integridade, um homem, Senhor, de coragem, um homem, Pai amado, que verdadeiramente honra o Senhor. Em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos nessa hora, Pai. Que o Senhor avive e desperte o coração de cada homem desta igreja. Que o Senhor nos leve, Senhor, a um novo patamar diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, ó Pai.
que a nossa esposa, nossas esposas tenham orgulho de nós, os nossos filhos tenham orgulho de nós, pelo caráter, pelo compromisso, pela responsabilidade, pela lealdade, pela maneira como temos nos portado e conduzido o nosso lar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe você, que você possa voltar para o seu lugar abençoado nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Coloque-se de pé então nesse momento.